Gravar. Então vamos lá, bom dia, gente. Hoje vamos então de capítulo 21. É um capítulo até curto, né? É um capítulo rapidinho. E aí eu até pensei, acho que vamos fazer 2, né? Porque é um capítulo assim meio curto, mas por fim foi vindo várias coisas para compartilhar. E a gente vê que agora começa aqui a vida de fugitivo de Davi, né? Então agora ele começa ali a fugir. E aí a gente vai que ele vai de um lugar para o outro, né? Começa ali a reunir um grupo de pessoas. A gente vai ver ao longo da história que ele começa alguns homens se reunir com ele. E então a gente vê que Saul está assim completamente obcecado, né? Está determinado realmente a matar ali Davi. E aí começa aqui o capítulo, Davi indo no santuário de Nobe. E esse santuário, só para a gente se situar, há uns capítulos atrás, a gente viu que tinha um santuário de Siló, que ele foi destruído quando os filisteus venceram a batalha, inclusive foi quando os filisteus levaram a Arca da Aliança, que foi até um capítulo que, inclusive, eu que trouxe, falei sobre a Arca da Aliança. E esse santuário de Nob, ele é um santuário que ele meio que entrou no lugar daquele de Siló. Então, era onde tinha o templo, onde tinha ali o tabernáculo, onde tinha muitos sacerdotes, era uma cidade repleta de sacerdotes, porque tinha o tabernáculo. Então, a gente vê que essa visita agora de Davi aqui, por enquanto, está tudo bem, né? A gente viu ali, ele, de uma certa forma, ali, não falando a verdade para o sacerdote, mas até agora tudo bem. Depois, mais pra frente, a gente vai ver as consequências dessa visita aí, né? Consequências bem desastrosas, né? E aí a gente vê agora surgindo o Aimeleque na história. Aí eu até coloquei aqui uma genealogia só para a gente saber, né? Quem foi esse Aimeleque? Ele é um sacerdote que era bisneto de Eli, né? Eli, aquele que a gente viu, que ele era na época do templo de Siló, que é esse que eu comentei, que era o templo que ficava ali o tabernáculo, que ele é descendente de Arão. Então eu coloquei aqui só pra gente ver, né? Vem da descendência de Arão, teve Tamar, veio Eli, e de Eli que chegou na descendência de Aimeleque. Então só pra gente saber quem é essa pessoa, de onde chegou, porque às vezes, né, às vezes que nem hoje a Kathleen entrou, não sei se ela já conhecia, não sei quem entrou depois ou vai ouvir a gravação no YouTube, às vezes não se atentou, né? Vem dessa genealogia aí. Então, Eli é aquele que foi foi sumo sacerdote, foi também juiz de Israel, julgou Israel por 40 anos, né? Foi aquele que cuidou, assim, né, de Samuel, que realmente o ensinou tudo, né? Foi quem orientou Samuel, todas as coisas. Então, só para a gente lembrar quem foi. E aí a gente vai ver aqui, deixa eu abrir gente, eu não abri aqui o texto para a gente ler junto. Cadê o nosso textinho? Deixa eu colocar aqui, 1 Samuel 21. Só para a gente abrir, né? Para vocês vão acompanhando por aí também, fica mais prático. Cadê? Espera aí só um segundo, gente, que eu não deixei o link aqui fácil. Aqui, 1 Samuel. Então, eu vou interromper, compartilhar outra. Aqui, foi. Agora sim. Então, estamos aqui, e aí a gente vai vendo aqui que o rei, então, ele deu uma ordem, né? O rei deu uma ordem, não. Então, a gente vê aqui, ó, que Davi, ele vai até ali Aimeleque, dizendo que está numa missão oficial ali do rei, né? Então, a gente vê que ele faltou ali, né, com a verdade ali com esse sacerdote, e aí ele pede, então, para comer, pede algo para comer, se tinha pães. E aí ele cita aqui, no versículo 4, ele fala que ele não tinha o pão comum, mas que ele tinha o pão sagrado. Não sei se todo mundo passou por Levítico e leu Levítico, mas só para relembrar que esse pão, ele é aquele pão que fica na mesa da proposição. Então, a gente viu lá o tabernáculo, né? Tem a área externa, tem o lugar santo, o lugar santíssimo. E no lugar santo ficava o candelabro, ficava o altar do incenso e tinha também a mesa dos pães, ou a mesa dos pães da proposição. E esse, né, era um dos 3 itens que tinha ali. E o que tinha ali nessa mesa? 12 fatias de pão que simbolizavam, inclusive, as 12 tribos de Israel. Eu estou trazendo isso porque eu não sei se todo mundo leu Levítico, porque esse é um livro mais, assim, um pouquinho mais complicadinho de ler, né? Eu sei que muita gente às vezes pula, porque é mais complicadinho. Então, lá tem são os 12 pães que representam as 12 tribos, e aí então a gente vê que o pão comum, qualquer um podia comer, só que o pão sagrado,
Já não. O pão sagrado era um pão que só podia ser consumido pelos sacerdotes, né? Tinha todo ali. Então, se a gente for pegar, inclusive, Levítico, eu vou até compartilhar breve aqui com a gente, só para a gente se situar aqui, Levítico 24, do 5 ao 9, tem todas as instruções do Senhor, dizendo que ele tinha lá que apanhar a farinha, assar os 12 pães, e aí você tinha que pegar lá, aqui, ó, use 2/10 de efa para cada rosca, coloque-as em 2 fileiras, com 6 em cada uma, sobre a mesa de ouro puro, porque essa mesa era toda de ouro, né, de madeira de acácia, toda revestida com ouro. Aí coloca aqui, junto de cada fileira, coloque um incenso puro com porção memorial para representar o pão, e ser uma oferta preparada no fogo, no Senhor, tal. E aí que no fim, que era onde eu queria trazer, então, pertencem a Arão e a seus descendentes, que os comerão em um lugar sagrado, porque é parte santíssima da sua porção regular das ofertas preparadas no fogo para o Senhor. Este é o estatuto perpétuo. Então, tinha, né, essa regra. E aí a gente vai vendo aqui, deixa eu voltar aqui para o texto, compartilhar, e aí nós vamos vendo aqui, que lá para o versículo 5, ele fala o seguinte, ele fala, olha, né, eu tenho esse pão aqui, lá no 4 ele fala, eu tenho só esse pão sagrado, mas ele pergunta, mas os jovens, né, os homens ali que estão com você, eles se tiverem se guardado ao menos de mulheres, então ele daria esse pão se pelo menos eles não tivessem tido relação com essas mulheres, né, e aí Davi que responde, em verdade, as mulheres nos foram tiradas já há 3 dias, isso aqui no versículo 5. Então, também, quando a gente pega lá em Levítico, também tem você vê que assim, é detalhe do detalhe, né? E lá em Levítico 5, tinha também essa restrição, que aqui, no Levítico 5 não, Levítico 15, 18. Lá em Levítico 15, 18 diz o seguinte, depois que o homem e a mulher tiverem relações sexuais, ambos terão de banhar-se com água e ficarão impuros até o entardecer. Lá quando a gente pega lá em Levítico, tinha algumas coisas que a pessoa ficava impura. E esse estar impuro não é que você estava em pecado, mas é que você estava impuro para cerimonialmente para se relacionar com Deus, tinha toda, né, então, aí você tinha que ficar lá um período para você se purificar, então a gente vê muito essa questão lá em Levítico, né, da necessidade de você se purificar, para então se santificar, para você se consagrar ao Senhor, então, né, para você conseguir fazer todas as cerimônias que tinha lá, não era de qualquer jeito, você tinha que estar puro, cerimonialmente, de acordo com as regras para isso, então por isso que tinha tudo isso, né, então, você vê que ali o sacerdote, apesar dele não, né, poder pela lei ali dar esse pão, ele falou, se vocês estiverem pelo menos, então, seguindo esse preceito aí de estarem puro, né, nesse sentido, então, deu o pão para eles. E aí, inclusive lá em Êxodo 19, quando a gente vê um capítulo antes de Moisés receber os 10 mandamentos, né, então Moisés, ele ia receber os 10 mandamentos. Antes disso, o Senhor instrui Moisés para ele preparar Israel para sua presença no Monte Sinai. Então, até um tempo atrás eu falei assim, não é para chegar a Deus de qualquer jeito. E a gente vê lá nas regras antigamente como não era de qualquer jeito que você podia chegar a Deus, né? Tinha todo um processo de purificação, santificação. E aí o Senhor ele instrui Moisés, né? Se prepare, Israel, para a presença no Monte Sinai. Então, ele falava assim, vai, se consagre, né? Eram alguns dias se consagrando, o pessoal tinha que lavar as roupas e tal, para que, então, eles pudessem receber a lei, receber os mandamentos. E uma das questões, né, aqui em Êxodo 19, 20, prepare-se para o 3º dia, e até lá não se acheguem a mulher. Então, só quis trazer para contextualizar o porquê desse ponto aqui, porque às vezes a gente lê algumas coisas na palavra, porque às vezes tem coisa que eu tô lendo, aí eu fico assim, mas e aí, o que é esse pão sagrado? Eu falo, não, peraí, já tem isso aqui, né? Aí, assim, agora, como eu li Levítico, aí eu lembro, às vezes você fala assim, mas por que não podia ele tá falando aqui dessa questão das mulheres? Tem um porquê, a gente tem que entender o porquê, né? Porque às vezes a gente lê a Bíblia e passa batido umas coisas, tipo, não entendi muito bem, mas passa. E aí eu tô ultimamente eu tô numa coisa assim, né? Eu quero entender cada ponto aqui, porque vai ficando mais rico, né, o entendimento. E aí, enfim, aí a gente chega, vai passando aqui pro versículo 6, e aí a gente chega aqui, né, no Edomita, que aqui fala que o seguinte, que tinha um sacerdote lá no versículo 6 aqui de 1 Samuel,
Tinha então um sacerdote, Dog, que ele estava lá, só que ele era edomita. Aqui no 7 fala isso, ele não era israelita, ele era edomita. Então esse nome é um nome que a gente tem que assim dar uma atenção para ele, porque mais para frente a gente vai ver que ele vai aparecer muito e ele assim vai causar uma grande, né, através da vida dele também algumas coisas aí vão acontecer. Então é um nome para a gente gravar. E aí a gente vê aqui que na palavra, inclusive, enfatiza que ele era um estrangeiro, né? Enfatiza, porque toda vez que fala desse rapaz, ele sempre cita em seguida o edomita. Então você vê que mais para frente a gente vai ver que ele trai ali Davi de uma certa forma e a gente, né? Então talvez a palavra traz essa ressalta isso. E aí então a gente vê que lá do versículo 10 ao 15, Davi então ele foge de Saul, né? Ele foge e ele vai para Gate. Gate é aquela cidade filisteia. Então a gente vê que agora Davi ele se abriga o quê? No território inimigo. Ele vai lá para o rei Aquis, acho que Aquis a pronúncia, Aquis, que era o rei de quem? De Golias, que a cidade de Gate era a cidade do gigante Golias. Né? E, inclusive, então a gente vê que ali ele chega, aqui né, em 1 Samuel, aqui do 10 ao 15, a gente vê ali que ele chega na cidade de Gate, só que ele chegando, ele não passa desapercebido. O pessoal já fala aqui no 11, não é este Davi, o rei da terra? Então você vê que, né, como o povo já o reconhecia com uma autoridade ali, né? Talvez o pessoal estava acompanhando a decadência de Saul e Davi, né? Estava ali, né, a promessa de ser o próximo rei, o futuro rei, e o povo já, e aí ele cita, inclusive, aquela canção que as mulheres fizeram, né, eles citam aqui, e aí então a gente vê que Davi, ele está sendo ali perseguido, ele está sendo perseguido por Saul, mas nesse capítulo, a sensação que dá é que Davi não só está sendo perseguido por Saul, mas sendo perseguido também pelo seu medo, também pela sua insegurança, pela sua desconfiança, porque a gente vê aqui, então, que ele percebendo ali que foi reconhecido, aqui tem um trecho que ele fala, que é no 12, e Davi ficou muito temeroso, aqui na uma outra versão, né, fala, e ele ficou com muito medo. Então a gente vê realmente que Davi, ele estava escapando ali de Saul, e estava sendo perseguido ali fisicamente, de forma né, externa, mas também ali aparentemente também de forma interna, né? Então a gente vê que mesmo escapando de Saul, ele não estava escapando do engano e da mentira. Então a gente vê que ele chegou lá no sacerdote e ele faltou com a verdade, não é? Porque ele veio falar que ele estava numa missão para o rei, e na verdade não era nada disso. Então a gente vê que ele, mesmo escapando de Saul, ele estava escapando do engano e da mentira, né? Assim como ele estava fugindo de Saul, ele também, de uma certa forma, fugiu da verdade. E a gente viu que esse fugir da verdade aqui, no próximo capítulo, né, não vou querer dar spoiler aqui, mas a gente vai ver que vai ter consequências, e consequências de morte, né? E aí, o que eu refletindo sobre essa passagem, né, que é uma passagem assim pequena, mas assim, eu fiquei refletindo, o que a gente pode tirar aqui de algumas lições, né? Mas assim, o que eu senti é que em muitos momentos da nossa vida, a caminhada que a gente enfrenta, ela vai ter dificuldade, né? Ela vai trazer desafios. A gente está vendo agora Davi num momento muito desafiador da vida dele. E essas dificuldades, por vezes, elas podem acabar nos conduzindo a cometer erros, né? Elas podem muitas vezes acabar nos conduzindo a isso. E talvez essa decisão de Davi de não faltar com a verdade, a gente vai ver no capítulo para frente que é uma decisão que, infelizmente, custou vidas. Né? A gente vai ver um genocídio acontecendo ali e custou vidas. Então, uma decisão ali custou vida. Foi uma consequência muito grave. E aqui, em nenhum momento da palavra, a gente viu que Davi buscou ao Senhor para saber o que fazer. Que muito para frente, a gente vai ver que em muitas outras passagens, a gente vai ver Davi, inclusive em alguns momentos, ficando ali escondido na caverna, tem dizendo em palavras dele, eu vou aguardar até o Senhor me dar uma direção. Então, a gente vai ver que mais pra frente tem momentos que ele aguarda para ver qual vai ser o direcionamento do Senhor. Tem momentos ali que ele vai entrar em batalhas, porque ele consultou o Senhor e o Senhor falou para ele entrar em batalhas. Mesmo ele como fugitivo, tem momentos que ele vai entrar em batalhas, que parecia coisa de louco ele fazer isso, mas o Senhor deu um direcionamento. E aqui, o que me chamou a atenção é que a gente não vê nada disso, de
o Senhor direcionando ele a fazer nada, né? A gente vê ele tomando uma atitude, é claro que ele estava num momento de perigo, ele precisando fugir, e ele foi, mas nenhum momento demonstra aqui de que ele buscou ao Senhor. Então, talvez, será que essas atitudes, as atitudes que ele tomou, né, o que ele fez, foi o que o Senhor direcionaria ele para fazer? Talvez não, né? Porque a gente já viu que a consequência lá na frente, depois a gente vai ver que vai ter consequência grave de morte. E aí, o que eu queria trazer aqui pra gente? Né? Primeiro trazer que, assim, que a palavra ela é tão maravilhosa que ela não esconde nada, né? Esse mesmo Davi, que era aquele cara da promessa, aquele que matou o urso, matou o leão, que derrubou Golias, que Deus deu estratégia, aquele mesmo Davi, forte, corajoso, ousado, aquele mesmo Davi, né, que a gente vai ver, assim, muito confiante de si, porque sabia a sua identidade, a gente vê agora um Davi com medo, a gente vê agora um Davi, né, todo receoso, um Davi que, de repente, teve uma atitude que não foi mais adequada, porque a gente não vê aqui também ele nada falando sobre ele ter consultado ao Senhor. Então, eu fiquei refletindo sobre isso aqui, como a palavra mostra que nós somos vulneráveis, assim como Davi muitas vezes errou, a gente também muitas vezes erra, assim como Davi muitas vezes não tomou as melhores decisões, nós também muitas vezes não tomamos as melhores decisões, né? E mesmo ele sendo o homem com uma promessa de Deus, ele precisava de Deus demais para livrá-lo, para dar estratégia, para dar sabedoria, para capacitar, e nós também, mesmo nós sendo pessoas que o Senhor nos confia algumas coisas, que o Senhor muitas vezes nos dá promessas para a nossa vida, tem planos, nos escolhe, nos chama para fazer algo, nós também somos pessoas que precisamos muito de Deus, porque quando a gente esquece por um momentinho de consultar Ele, de pedir o direcionamento dEle, de pedir estratégia a Ele, a gente pode cair em fazer algo ali que não seja, a gente pode realmente fazer algo ali que possa causar grandes problemas. E aí o que também me trouxe uma questão também a refletir, que assim, muitas vezes na vida as coisas vão estar fluindo muito bem, assim como o Davi na época ali do gigante, estava fluindo, né, tudo fluindo tranquilamente não, mas tudo fluindo de acordo com a vontade de Deus, e aí a gente vai vendo as coisas prosperando e dando assim, né, fluindo de uma forma muito positiva. E aí, em outros momentos, a Davi perdido, nós também às vezes estamos perdidos, mas quando estamos nesse momento que estamos perdidos, sendo pressionados por um momento desafiador, muitas vezes, né, sendo perseguido, como que vai ser a nossa atitude diante desse desafio? Esse ponto que eu queria trazer. No momento desafiador, qual é a minha postura? Nesse momento desafiador, de uma necessidade, como que como que eu ajo? Eu quebro um princípio ou eu consigo me manter firme no meu princípio? Porque é isso que me veio a refletir, né? Davi ali, a gente sabe que a gente tem que viver na base da verdade. A gente não pode quebrar esse princípio, né? A gente vê ali, já nos mandamentos ali, não mentir. Então, a minha questão, o ponto que eu queria trazer aqui é, no momento desafiador, como que a gente reage? A gente vai e busca o Senhor em primeiro lugar? Porque quantas e quantas vezes na minha vida também, às vezes a gente está num momento difícil, eu estou num momento, minha conta está num momento desafiador, até, por exemplo, aqui no meu trabalho, eu trabalho com autoescola, e é um ramo, gente, que é, assim, sujo, de um jeito. Porque brasileiro, primeiro que brasileiro, né, a mentalidade do brasileiro é complicada, porque o brasileiro quer ser um espertinho, né, brasileiro quer dar um jeitinho em tudo, brasileiro quer burlar todo o sistema, brasileiro quer, né, realmente fazer um monte de coisa errada, e a autoescola é um ramo que, assim, gente, tem tanto, mudou muito, graças a Deus, muita coisa que tinha antigamente não tem mais, um monte de esqueminha que tinha já não tem mais, mas tem ainda, e assim, às vezes você tá num momento desafiador, e aí, você vai quebrar um princípio, vai fazer o esqueminha para ganhar um dinheiro ali por fora, sabe, quantas vezes eu sofri lá na autoescola de tipo, de ver examinadores ali, querendo fazer, a gente percebia, assim, querendo prejudicar de uma certa forma a avaliação dos alunos, porque a gente não queria entrar no esqueminha. Então, só que assim, por muitas vezes a gente viver debaixo de um princípio, a gente não quebrar um princípio, vai ser difícil, parece que a gente está perdendo no primeiro momento. Mas quando a gente segue os mandamentos do Senhor, a gente nunca está perdendo, a gente sempre vai ganhar.
Então, esse ponto que eu queria aqui trazer para a gente, será que em alguma situação da nossa vida a gente está quebrando um princípio porque aparentemente parece que é a única solução? E tem uma questão assim, sabe, eu vou até compartilhar aqui um versículo, a gente já falou muitas vezes dele, é um versículo que, peraí que eu abri certo, cadê? E, gente, será que eu perdi o versículo aqui? Onde que eu anotei ele? Que eu já não tô achando ele mais. Ah, não, achei. É o seguinte, tá em Mateus 22, 36 e 37. Mateus 22, 36 e 37. Né, que os fariseus estão ali e tal, e eles perguntam, mestre, então qual que é o grande mandamento na lei? E aí Jesus responde, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus. Só que aí eu queria complementar, trazendo outra passagem, que está um pouquinho, também está em Mateus, deixa eu ver só aqui, está meio... João, que está em João 14, João 14, versículo 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. A gente já falou muito sobre isso. Então, amamos a Deus, então a gente tem que guardar os mandamentos dele. E o guardar os mandamentos dele nem sempre é simples. Quando a vida tá fluindo, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, é até mais fácil. Mas quando a gente tá num perrengue, num desafio, numa hora que você fala assim, meu Deus, e agora eu preciso, por exemplo, né, tô dando um exemplo aqui da questão financeira, meu Deus, tô num momento desafiador financeiramente falando, e me surge uma oportunidade de fazer um negócio, mas esse negócio a gente sabe que não agrada a Deus. Fazer um negócio, por exemplo, falei do exemplo do meu trabalho, vou fazer um esqueminha aqui, porque isso aqui eu vou conseguir ganhar o dinheiro rápido e fácil, vai resolver o problema financeiro, mas e aí, eu tô quebrando um mandamento? Não é a qualquer custo as coisas, é isso que me levou um pouco a refletir, porque eu tô vendo aqui, né, Davi faltando com a verdade, e isso gerou uma consequência, e ele passou num momento difícil e desafiador, mas nós também vamos passar por muitos momentos difíceis e desafiadores, e realmente que a gente possa sempre lembrar que Deus, ele sempre tem uma solução maravilhosa. A sabedoria dele, ele é a sabedoria. Então, às vezes, aquilo que a gente não vê a solução, às vezes eu tô vendo ali, eu tô vivendo um certo problema, um certo desafio que parece que eu não tenho solução, mas quando eu vou e busco o Senhor de todo o meu coração, quando eu guardo os mandamentos dele, porque se eu amo ele, eu preciso guardar, ele vai dar um escape, ele vai dar uma saída de uma forma que não vai gerar problemas depois, que vai ser positivo. Mas o nosso Deus, como é um Deus tão maravilhoso, misericordioso, depois a gente vê mais pra frente que ele chega em Gate e tudo, e quando ele percebe lá que reconheceram ele fica com muito medo, e aí ele se finge de louco e tal. Talvez aqui Deus deu uma estratégia para ele escapar dali, né? Talvez ali tenha sido uma estratégia, não sei, depois eu queria ouvir vocês, o que vocês acham disso, mas eu fiquei pensando aqui e falei, às vezes, de repente, a gente está num momento ali desafiador, a gente às vezes até faz uma bobagem, né? A gente às vezes dá uma deslizada ali nos mandamentos, às vezes a gente peca, mas o nosso Deus, né? Davi era um homem de coração muito quebrado, assim, se arrependia muito rápido, e de repente ali, né? Deus talvez deu uma estratégia diante da situação. E quantas vezes Deus nos dá estratégias para a gente nos livrar dos problemas que a gente cria? Porque a gente cria, né? Tantos problemas. E aí, quando eu descobri aqui que o Salmo 34, ele é um salmo que ele foi escrito justamente nessa ocasião. Ele foi escrito em resposta a essa ocasião. E aí eu achei que, como a gente também, esse é um versículo mais curto, a gente tem um tempinho aqui, eu vou colocar para a gente ouvir, bem rapidinho, esse salmo, porque salmo, gente, é maravilhoso, né? E aí a gente pode depois falar um pouquinho. Alguém quer comentar alguma coisa antes de eu pôr esse salmo? Vocês querem comentar alguma percepção de vocês diferente do que eu tive? Vocês querem citar algo aqui sobre esse capítulo? Então, vou pôr aqui pra gente, tá? Esse salmo, que também é um salmo lindo, e que ele foi escrito nessa ocasião aí, dessa situação dele fugindo, dessa... Deixa eu até ver aqui na minha Bíblia. Ele começa já falando assim, ó. Salmo de Davi, quando se fingiu de louco. Então, vou pôr aqui pra gente, tá? Deixa eu só compartilhar a tela. Ele é uns 4 minutinhos, é bem rapidinho.
Salmo 30. Na presença do rei Abimeleque, Davi fingiu que estava louco, e por isso Abimeleque o mandou embora. Depois de sair, Davi escreveu este salmo: Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos juntos o Senhor. Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para Ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Até os leões não têm comida e passam fome, porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Venham, meus jovens amigos, e escutem, que eu os ensinarei a temer a Deus, o Senhor. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Mas Ele é contra os que fazem o mal. E assim, quando morrem, eles são logo esquecidos. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Ele os protege completamente. Nenhum dos seus ossos é quebrado. Os maus serão mortos por causa das suas maldades. Aqueles que odeiam os bons serão castigados. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Então eu queria encerrar. Nossa, agora que eu vi que ficou aberto aqui o microfone. Não sei se ficou ruim aqui o áudio para vocês, mas enfim, queria encerrar aqui, né, trazendo esse salmo, que realmente a gente vê que salmo é maravilhoso, né? E a gente vê que ele escreveu num momento ali muito desafiador, e realmente que mesmo nos momentos de desafio, assim como o Davi passou, mas que aqui como diz aqui no Salmo, que o seu louvor esteja sempre os nossos lábios o dia inteiro, ele falava aqui, né? O dia inteiro, porque realmente aquele que pede ajuda, aquele que busca o Senhor, ele acolhe e ele livra de todos os temores, como fala aqui. Então, queria concluir aqui, deixar esses 10 minutinhos para a gente poder, quem quiser compartilhar algo, e a gente vê que outra coisa que ele fala aqui, né, poderosa, que ele clamou, estando aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Quantas vezes nós estamos também num momento de aflição, num momento
com muito medo, mas quando a gente clama, ele nos ouve, ele nos livra das nossas angústias, e quando a gente está agradando ao Senhor, a gente é fortalecido, né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, que a gente possa realmente estar nessa conexão, louvando ao Senhor, que nos nossos lábios esteja o dia inteiro louvando ao Senhor, porque Ele vai nos livrar, Ele vai realmente nos dar alívio, Ele vai tirar as angústias, Ele vai nos dar as estratégias que precisamos, né, para que a gente possa então vencer, para que a gente possa avançar. E deixa eu ver, a Flá comentou aqui alguma coisa? Deixa eu ver. Ah, não. A Flá comentou. No início do The Chosen tem uma cena de que Davi chega na casa do sacerdote para pegar os pães. Ah, isso. E, inclusive, gente, eu precisava comentar sobre isso rapidinho. Alguém quer falar algo antes? Mas eu queria comentar sobre passagem de Mateus que fala sobre isso. Queria até assim, pedir ajuda dos universitários aí de vocês também, porque assim, ó, de acordo com a lei, ele não podia comer, assim, só o sacerdote podia comer, né, o pão e tal. Só que aí, quando a gente pega lá em Mateus, capítulo 12, que The Chosen fala tudo dos evangelhos, né, e tem essa passagem, olha só, eu vou até compartilhar aqui com vocês rapidinho, eu queria ver se vocês quiserem comentar algo sobre, que eu fiquei refletindo sobre isso. Ele fala o seguinte: por aquele tempo, em um sábado, passou Jesus pelas searas, ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse, aí a gente vai entrar no que Jesus fala aqui com relação a esse capítulo que a gente está lendo. Não lestes o que fez Davi, quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes eram lícito comer, nem a ele, nem aos que com que eles estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubeis o que significa, misericórdia quero e não holocausto, não tereis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. E aí, refletindo aqui, né, eu até vi um pastor comentando sobre isso, que apesar da lei, a lei dizia que ninguém podia comer o pão. Davi, ele comeu e não morreu, porque na verdade lá na lei era isso, você morria. De Davi, ele comeu e não morreu. E o que esse pastor, ele dizia assim, que a ética, ela está sempre acima da lei, das regras, da norma, que o valor da vida está sempre acima da lei, da norma, da ética, né, e Deus sabia o coração de Davi, né, ele estava ali num momento muito de necessidade. E aí, vocês querem comentar alguma coisa? Eu não sei se a Flavinha sabe algo também sobre isso, porque eu fiquei assim me perguntando, né, que assim, ai meu Deus, mas e aí, ele comeu, mas não podia, e aí? E aí, achei essa passagem de Mateus, né, Mateus 12 também, que Jesus justamente falando sobre. Vocês querem, gente, falar algo? Alguém sabe algo? Não sei se a Rê sabe também, a nossa... pedir ajuda dos universitários. Eu tenho visto que a lei é como se fosse uma casca e ela contém a polpa do que é o espiritual. E aí, assim, essa casca da lei, ela, com o passar do tempo, ela pode ser alterada. E só que a polpa, que é o espiritual da lei, ela preserva, ela continua. E aqui, quando Jesus disse isso, perceba que ele fez exatamente isso, né? Ele disse, não lestes o que Davi fez? Quando eles tiveram fome, quer dizer, naquela necessidade que Davi estava, isso não lhe trouxe mal, tipo, não foi errado o que ele fez. Porque muitas das vezes a gente pratica uma lei, mas com o coração simplesmente diferente do que é a vontade de Deus. Pelo menos na minha visão é assim. Você precisa estar com o coração completamente voltado para o Senhor, com amor. Você tem que estar ali querendo a comunhão, né? Porque a mesa da propiciação não era nada mais, nada menos do que o Senhor nosso Deus querendo ter comunhão
com o homem. E ali os 12 pães de propiciação que fala que nunca deveria faltar, que está escrito em Êxodo, seria isso, que era como que essa comunhão com as 12 tribos, né? Isso seria levado, como nós sabemos, para todo mundo. Então, o interesse de Deus é ter comunhão com o homem, ter relacionamento. E estes pães simbolizavam isso. E ali, quando fala que os 12 pães que haveriam de estar em cima da mesa nunca deveria faltar, quando Davi foi lá procurar algo para comer, e o sacerdote disse: não tem o pão comum, mas tem o pão sagrado. Quer dizer, realmente em cima da mesa não faltou o pão, como foi instituído em Êxodo. E esse não faltar o pão e ele ter comido, e ali na frente, quando Jesus disse para eles que eles achavam errado, né, os discípulos estarem comendo no dia do sábado, e o Senhor disse: eu sou o Senhor do sábado. Quer dizer, não há problemas, porque muitas vezes as pessoas se apegam a tanto às leis que não observam que o mais importante de tudo, inclusive o sábado, é a contemplação, é você parar e buscar a Deus, buscar esse relacionamento com Ele. Porque quando você está no sábado, é como se você estivesse já experimentando um pouco da eternidade. Porque o Senhor, ele simboliza isso, né? Nesse período. E ali, ele estava querendo trazer essa lição. E Jesus trouxe essa lição de uma maneira linda. Eu preciso também me aprofundar um pouco mais nesse tema. Mas pelo que eu sei disso, que o Senhor me mostra é essa parte. Ah, show! Maravilhoso, Rê. Obrigada por compartilhar com a gente, que eu fiquei assim, né, refletindo sobre ontem aqui. Ficou eu e o Roger conversando aqui ontem. Amor, você quer comentar algo? Não? Então tá bom, porque a gente ficou conversando aqui, pensando e tal, meditando na palavra, né? E assim, é algo até que o Caselato, né, que participa com a gente anda muito falando sobre isso, sobre essa importância da gente ruminar a palavra, de meditar, assim, porque muitas vezes a gente lê assim, sabe? E só lê e não fica meditando na palavra. E quando a gente medita na palavra, é tão maravilhoso porque o Senhor vai trazendo várias coisas, assim, aí você lê uma segunda vez, uma terceira vez o mesmo texto, aí numa segunda vez você vê uma coisa que você não tinha visto antes, numa terceira vez o Senhor já te salta outro versículo que você não tinha saltado antes aos seus olhos, ele vai revelando uma coisa diferente, é muito maravilhoso. Eu venho muito, assim, me policiando para realmente ficar mais assim, meditando mais tempo numa coisa, não ficar passando assim, porque por vezes a gente passa assim, coisas tão profundas que o Senhor quer trabalhar em nós, a gente passa batido e já começa outro assunto, já começa a assistir outro vídeo, já começa a, né, ler outra coisa, e aí não dá tempo do Senhor tratar tudo que Ele queria, né? Enfim, meus queridos, alguém mais quer falar algo? Era só uma curiosidade. A gente citou muito o nome de Bezalel lá, né? Ele que construiu essa mesa, a mesa onde ficavam os pães em cima. E o nome dele significa a imagem de Deus, a sombra de Deus. E a gente vê como ele era criativo, e nosso Deus é criativo, né? Só essa curiosidade com relação ao nome dele, que fez a mesa onde estavam os pães em cima. Que lindo, não sabia disso. Eu até coloquei a fotinha aí pra gente ver, porque às vezes faz tanto tempo que a gente leu, né, Êxodo, Levítico, tudo pra gente relembrar aqui como é que era esse utensílio do tabernáculo, né? Imagina que ia ser lindo, cara, tudo de ouro, né? Podia ser tudo maravilhoso. Então, vamos encerrar, né? Se ninguém tiver mais nada pra compartilhar. Fazer igual o Caselato, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, vamos encerrar. Eu queria te pedir para concluir aqui pra gente. Você pode orar aqui pra gente para finalizar, Rê? Amém. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, te louvamos e te agradecemos por esta manhã, por este estudo, por ter usado, Senhor, de uma maneira tão linda a vida da tua filha, como vaso de ouro na tua presença. Obrigada, Senhor, que a cada dia o Senhor venha nos trazer um conhecimento a mais, que o Senhor venha nos descortinar situações e contextos na tua palavra que muitas vezes nós não tínhamos pensado, não sabíamos a respeito, e que nós venhamos, Senhor, com o nosso coração completamente voltado a Ti, querer sim, Senhor, fazer a Tua vontade, querer Te agradar, que nós venhamos a cada dia
querer ter mais relacionamento contigo, mais amizade, mais intimidade contigo, para que o Senhor venha contar a nós, Senhor, os teus segredos, as coisas que o Senhor quer nos ensinar, e que nós não venhamos querer quebrar princípios na tua palavra, mas que nós venhamos querer cumprir, que nós venhamos cumprir, pois o praticar da tua palavra muitas vezes é mais importante do que somente ler. Nós não queremos ser somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Ensina-nos, ó Pai, e que o Senhor venha completar a obra nas nossas vidas. Nessa manhã, eu te peço que o Senhor venha, através do teu Espírito, governar sobre o nosso espírito, e este governe sobre a nossa alma, que governe sobre o nosso corpo. Que o Senhor venha estar guiando os nossos pensamentos, para que estes, ao descerem aos nossos corações, esses sentimentos possam estar tratados, e depois, quando nós formos agir, nós venhamos agir de acordo com a tua vontade. Como diz na tua palavra, se necessário, nós venhamos falar com os nossos companheiros, com aqueles que andam conosco pelo caminho. Que o Senhor venha nos guiar nesta manhã, neste dia, trazendo mais compreensão da tua palavra, que nós venhamos, sim, ruminar tudo que nós ouvimos aqui, e que nós venhamos aprender algo mais do Senhor. Que o Senhor dê ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos, que o Senhor possa nos trazer cura para o corpo, para a alma, para o espírito, todas as famílias aqui representadas, Senhor, todas as necessidades, cada necessidade em especial, o Senhor conhece, que o Senhor visite e traga soluções, Senhor, de problemas, que o Senhor nos traga testemunhos, como a irmã contou no início, que o Senhor traga-nos testemunhos novos a cada dia, que o Senhor renove na nossa vida nossos testemunhos, nossas experiências, e que nós venhamos sempre ter algo bom para compartilhar com os nossos irmãos, e que nós venhamos com amor ajudar o nosso próximo. Te agradecemos e te bendizemos. Obrigada, Senhor. Amém, amém e amém. Um ótimo dia. Amém, amém. Sabe o que eu queria só compartilhar, que agora eu estava aqui no fim, aqui na oração, me veio aqui a cabeça de incentivar vocês a ler mais uma vez o Salmo 34, porque a gente viu, né, agora a história toda, o que estava acontecendo, ele chegando lá na cidade dos filisteus, do inimigo, só que aqui no Salmo 34 a gente tem a oportunidade de ver o que estava passando nos bastidores. Então veja só, a gente teve a oportunidade de ver como Davi pensava, como Davi agia, como ele fazia, porque a gente vê que o louvor, ele fala aqui no começo, o seu louvor está sempre nos meus lábios. E eu creio que o Senhor deu essa estratégia para ele, de ele se fingir lá de louco, não sei o quê, talvez foi uma estratégia que Deus deu para ele conseguir escapar, né? E aí eu fiquei pensando aqui agora, pra gente ler de novo, porque às vezes a gente tá passando por desafios e a gente tem que ter essa atitude como Davi, sabe? A gente ficar com esse coração que Davi tinha, pra gente querer só incentivar vocês a ler de novo, porque aqui é o bastidor de ele conseguindo escapar ali, né? De uma forma sem... Enfim, queria só incentivá-los, lê de novo, ouve de novo, porque Deus vai revelar coisas aqui conforme a gente lê de novo, ouvir de novo, eu tenho certeza. Grande beijo, gente. Louvor é arma de guerra, né, gente? É, Fátima, não é? Arma de guerra, exatamente. Né, tem um louvor que fala assim, quando estiver em frente à muralha, né, louve a Deus. Então, em todo tempo, né, nós temos que louvar a Deus, porque é o escape para a nossa vida, né, é o renovar, né, então, fruto do louvor dos nossos lábios, né, Deus espera. Tá bom? Amém, amém, maravilhoso. Grande beijo, gente, até amanhã. Um beijo. Amém, um pessoal. grande beijo a todos Cada um. vocês. Fiquem com